Então, pessoal, boa noite. Estamos gravando a nossa aula agora, né? Ao vivo. Então, vamos. Né? Aqui é a solução, né? Das questões da aula passada, né? Só confirmando que ele pede aqui: o concreto é o material mais utilizado na construção civil. Desde o seu desenvolvimento, ele é usado na construção de pontes, edifícios, rodovias, bem como em diversos sistemas estruturais. Seus componentes essenciais são de fácil acesso no mercado e podem interferir nas características e no desempenho do concreto. Assinale a alternativa que contém os componentes essenciais do concreto. Essa resposta é a resposta C, que é o cimento Portland, a areia, a brita e a água. Né? O cimento, os agregados e a água. Aí ele fala que o cimento Portland é importante componente do concreto. Suas variações foram desenvolvidas ao longo do tempo e hoje é possível encontrar diversos deles com características específicas, por conta de suas adições e de seu processo produtivo. Tão importante quanto conhecer essas características é conhecer a nomenclatura produzida. Então, ele dá a nomenclatura aí, né? Ele deu essa nomenclatura, né? CP2E32, né? E a resposta correta é a resposta D. Cimento Portland com adição de escória de alto forno e classe de resistência 32 megapascal. E a escória aqui. A terceira questão, né? Assim como o cimento, os agregados também são materiais essenciais para a elaboração de um concreto. A variação de suas características implicam em diferentes utilizações, sendo que, para cada característica do concreto desejada, recomenda-se o uso de determinados agregados. Temos as alternativas aí, e a resposta é a E. Agregados com grãos de diversos tamanhos podem contribuir na diminuição da porosidade do concreto, né? Aí aquela questão, se você tem diversos tamanhos, ó, os tamanhos menores, eles se encaixam nos espaços entre os maiores. E com isso, eles diminuem a porosidade, né, do concreto. Seria essa a explicação. Porque um concreto com porosidade, ele permite que contaminantes penetrem e causem problemas na armadura, e uma delas seria a corrosão. Tá? Hoje nós vamos ver, né? Dando continuidade às propriedades do concreto. Eu queria só manifestar minha satisfação que esse capítulo dessa apostila de vocês é um dos melhores que eu já li. Né? Eu tenho essa aula preparada para as outras universidades, outros cursos, e mesmo dentro da Anhanguera, que eu dou sobre esse tema, mas esse texto está excelente. Né? Então, eu refiz nossa conversa aqui, fundamentado nessa sessão. Tá? Tá muito bom o texto mesmo. É com um imenso prazer que eu constatei isso daí. Tá? Aí nós começamos, né? Nós começamos com o traço, né? O traço do concreto, que a gente já até conversou algumas vezes, né? O que seria, né? É a proporção de materiais, né?
utilizados para a elaboração do concreto. Certo? Certo, arquiteto? Né? Quando falar o traço do concreto, é a proporção de cimento, areia, brita e água. Né? As quantidades, tanto em massa quanto em volume. Ele leva sempre em consideração o cimento. Outra coisa é o cimento. Primeiro número que você vai ver é o cimento. Em seguida vem o material mais fino, né, o agregado mais fino, para o mais grosso. Então, aqui tomando como exemplo aqui, ó. Como exemplos, podemos dizer que um traço normalmente é representado da seguinte forma: 1xy, tá? Em que 1 refere-se ao cimento. O x é o agregado miúdo, que no nosso caso é areia, e o y é o agregado graúdo, que é a brita. E tem também, muito importante, a relação água-cimento, né? Também completa as informações do traço. A relação água-cimento é a quantidade de água por determinada quantidade de cimento. Em laboratório, né, em lugares onde você tem condições de fazer medições mais precisas, né, nós utilizamos, né, o traço em massa, né, para uma maior precisão. Acho que tem um exemplo aí em massa. O que é em massa? Vai ser 100 quilos de cimento, 300 de areia, 300 de brita em massa, né? Agora, na obra, o traço é normalmente realizado em volume, né? Pela facilidade e praticidade, né? Quando você vai fazer porque hoje em dia, e é aconselhável para vocês também, que se realize, né, uma concretagem com a produção do concreto vindo da usina de concreto, né? E não se fazer mais, né, fazer aquelas caixas de tábua, de madeirite e fazer na enxada misturar o concreto. Mas aí, e com betoneira também, é lógico, né? Que nós vamos ver logo em seguida. Mas acontece. E nesses casos, o que eles fazem lá? O traço, ele fala, o traço vai ser um saco de cimento, 3 latas de areia, 2 latas de brita e 1 lata de água, aquelas latas de tinta de 1 litro. Então, é muito comum na obra, né, principalmente em obras menores, né, o pessoal com custos, de repente, mais baixos, né, o pessoal usa a lata de 18 litros como forma de compor, fazer a composição do concreto, né? É o famoso 2x1, 3x1, né? Exatamente. E tem também quando usa aditivos, né? Aditivos, você quer melhorar o bombeamento, né? Ser mais bombeável, está fazendo num prédio, né? Quer jogar lá em cima, você põe aditivos que permitem a fluidez, né, do concreto subindo as tubulações de recalque lá. E também os aditivos são normalmente colocados em percentual em relação à quantidade de cimento. Então a gente percebe que o cimento é o item que baliza as demais quantidades, né? Aqui tem um exemplo, né? Aqui, ó. Se você vê lá o traço, você tem o traço aí, ó. 1 para 2 para 3, cimento, areia, brita. Quer dizer, 100 quilos de cimento, que é cada saco de cimento, né?
são 50 quilos, né? Na verdade, são 2 sacos de cimento para 200 quilos de areia, 200 quilogramas de areia e 300 quilogramas de brita. Né? E se a proporção água e cimento for meio, então você vai, quanto eu vou pôr de água, então? Então você vem aqui, a quantidade de cimento não é 100? Você põe 100, passa para lá multiplicando. Então, para esse traço e nessa proporção de água, você vai usar 50 litros. Tá? E é assim que monta o traço na obra, certo? Em qualquer lugar. O pessoal vai daí, o pessoal, né, faz às vezes um contrapiso, né? Para que, pessoal, na verdade, que eu vou mostrar mais na frente hoje também, mas eu fico com coceira de falar. Existe já para cada aplicação um traço específico. Se você está numa obra lá acompanhando, você está realizando, né, a obra, tocando a obra, como se diz, né? Já tem o. Vou fazer um contrapiso lá. Qual que é o traço que há? Já tem. Para contrapiso, você usa tal traço. Para pilar, para coluna, para tal resistência, já tem cada traço específico, né? E aí tem a questão. O que eu acho a aula de hoje? Na questão segurança estrutural. Essa aula é muito importante. A parte de segurança. Tá? Né? Na hora que você vai executar uma obra ou gerenciar, acompanhar, a nossa função, se você tiver, né, no campo, né, você tem que saber acompanhar para ver se tudo está sendo executado adequadamente dentro da melhor prática. Porque a responsabilidade. É que eu fico até meio bravo, né? A gente nunca pode tirar da mente. O pedreiro pode falar, o dono da obra pode falar, o mestre de obra pode ter opinião dele, mas o único que tem a responsabilidade civil e criminal é você, que tem seu cal lá, que você colocou lá. Né? Então vamos lá. O Professor, traço. Oi. você comentou aí sobre os aditivos e sobre as bombas, né? Hum. Existe um tempo depois que ele sai lá do preparo dele, que ele pode ficar no caminhão. Se eu não me engano, é 3 horas, né? Eu E, vou pra, falar e, daqui. e Tá quando na a gente aula. sobe, quando a gente sobe ele na bomba, tem que parar, depende da altura, tem que parar a rua e tal, botar aquele caminhão especial lá. Isso não Aham. atrapalha nos aditivos? Como que é isso aí? Ou Não, existe um já tem. especial? Não, tem aditivo especial para bombeamento em alta altura. Ah, Tá? tá. Tem aditivo especial para isso. Tá? Ele já retarda tudo. Entendi. Não, ele permite uma fluidez, ele dá fluência, né, ao concreto, né? E, né, ele dá principalmente a fluência, né? Para poder percorrer toda aquela tubulação, né? Senão ele começa. Seria o autoadensável? Oi? Não, não, não. Eu tenho uma foto aqui do autoadensável. O que é o autoadensável? É aquele que você quer fazer você vai fazer um porcelanato maravilhoso, né? Você quer uma laje maravilhosa. Você vai lá e faz o autoadensável que ele mesmo nivela por si. Você não, ele mesmo ele faz o nivelamento perfeito. É como aquele material de contrapiso para porcelanato líquido, é como porcelanato líquido funciona. Né? Ele é autoadensável, né? Ele se espalha por si, tá? Tem uma foto aí, nós vamos ver. Tem uma Professor, ilustração. então só para mim entender aqui, então na verdade quando a gente vai bombear, a gente já fala para que é, para que eles coloquem esse aditivo, porque se a gente imaginar que existe um tempo até o transporte da obra e depois existe um tempo até o preparo do caminhão para ele poder bombear, passou de 3 horas, ele já quer que você assine papelzinho lá, ele já não tem mais garantia de Não, nada. então. Aí nós vamos.
entrar numa outra questão. Qual que é a outra questão? Não sei. Não, então, não, eu vou falar. Qual que é o concreto, quando você compra, a responsabilidade da entrega é da concreteira, não é tua. Só que. Ah, e Então, depois aí você. você entende? Deixa eu só te explicar o que é isso, que é muito sério Claro. também. Por exemplo, você vai comprar bloco, você vai comprar tijolos. Você tem que ir lá retirar, por exemplo. Então, se o caminhão der problema, bater, perder a carga, o problema é teu. Você vai ter que. O concreto, não. O concreto, você já pagou o frete e o cara tem que entregar o concreto em ordem. Se o caminhão bater no caminho, é problema dele, não é teu. Entendeu a diferença? Eu entendi, professor. Mas e numa situação que o cara já tá transita, tá Então vamos carregando? lá. E não, nós vamos falar isso. Deixa eu te falar. Tá Por bom, quê? beleza. Porque na hora que o caminhão chega na obra, você tem que fazer os testes para ver se ele está dentro do que você precisa. Se ele não estiver, você recusa. Você não assina a nota e não aceita o caminhão. Entendeu? Sim. Né? Porque na nota tem que vir a hora. Nós vamos falar sobre a nota aqui também. Né? Nós vamos falar sobre a nota de entrega do concreto. Então vamos avançar um pouquinho, para senão a gente, na hora que chega lá, né? E daí vai estender um pouquinho mais, não que seja um problema, né? Mas é que tem uma aulinha depois também. Aqui que nós estamos falando, ó. Cadê aqui? Então, seguir a risca, né? O traço deve ser respeitado e seguido à risca, né? Porque nós temos que atingir a resistência, a durabilidade da estrutura e a trabalhabilidade. Né? Se isso não acontece corretamente, toda a segurança de uma estrutura pode ser comprometida. Tá? Vamos lá. Aqui é um preparo de um traço, uma ilustração apenas, né? Aqui, ó, aí eu trouxe já, por exemplo, isso varia, tá? Varia pouco. Para fazer base de fundações de concreto magro, a gente usa um saco de cimento, 5 latas de areia, 6 latas de brita e 2 latas e meia de água. Para fazer fundações, baldrame, broca, radier, um saco de cimento, 5 latas de areia, 6 latas de brita, né? E assim por diante. Para fazer pilares, vigas, vergas, lajes maciças, capas de lajes pré-fabricadas, um saco de cimento, 3 latas de areia e 1,5 lata de água. Tá? Então você vê que aqui, ó, a responsabilidade estrutural está aumentando para cá. Então você vê que diminui a quantidade do quê? Dos agregados, né? E da água também. Entendeu? Para poder dar a resistência que a estrutura exige. Tá? A água é um elemento indispensável para formar cristais sólidos que tornam um concreto resistente. Tá? A água é fundamental. Além disso, né, ela deixa a massa com um aspecto plástico que permite seu transporte e aplicação nas formas com facilidade. Né? Na hora que você vai jogar lá na forma, né, com facilidade. Ele vai lá e preenche todos os espaços da forma. Porém, tanto o excesso quanto a falta de água pode prejudicar o concreto. Quando ela é adicionada além, né, além do recomendado,
ela cria vazios que deixam o concreto bem menos resistente, possibilitando o aparecimento de fissuras. Por outro lado, água a menos provoca falhas de concretagem por dificultar os processos de lançamento e adançamento, né? Falta de água, você tem a forma aqui, ó. Você tem, ó, na hora que você lança o concreto, ele não, como ele tem pouca água, ele não tem aquela fluidez necessária, né? Ela deixa alguns espaços aqui vazios, que na obra, né, chama-se de bicheiras, né? Ah, aquela laje lá, aquele pilar está com bicheira, né? Esse é o termo de obra. Então, o lançamento, né, em altura, né? Uma ilustração para a gente aí. E aí vamos entrar, pessoal, na resistência característica à compressão do concreto, né? Ah, tenho até uma coisa para contar para você. O FCK é a resistência característica à compressão do concreto aos 28 dias de idade, né? Que é medida em megapascal, né? O FCK, né? O C é de compressão, o K quer dizer que é a resistência característica, né? Que são valores obtidos em corpos de prova. O FCK é determinado no projeto estrutural, né? O FCK é determinado no projeto estrutural e deve ser respeitado na dosagem do concreto. Você tem que fazer um traço que atinja essa resistência, pois o dimensionamento da estrutura está contando que esse elemento estrutural, esse pilar, essa laje, essa viga, tenha esta resistência para suportar os esforços internos e externos que ele vai estar submetido, tá? Então tem que respeitar essa questão. Para ter o controle, né, da resistência do concreto, né, deve-se seguir essa norma NBR. Tudo tem norma, pessoal. Tudo tem norma. Que determina, né, qual é a amostragem, a quantidade de corpos de prova que você tem que moldar para verificar a resistência no laboratório, né? Um corpo de prova padrão brasileiro, né? É um cilindro, acho que vocês viram em materiais de construção civil, e o ensaio ele tem a idade de 28 dias para atingir aqueles 32 megapascal de projeto. Ah, tem outra coisa aqui também, pessoal. Outro aspecto que nós devemos respeitar, né, é com relação à classe de gravidade. Cadê aqui? É a classe de agressividade da obra, o local onde ela está sendo construída, né? O ambiente que ela está sendo. Se é um ambiente marítimo, se é um ambiente fabril, se é Cubatão, né? Altamente agressivo o ambiente, né? Então, essa norma aqui do concreto, NBR 6118, né? Que trata de projetos em estruturas de concreto armado, né? Essa norma aí determina quanto maior for a classe de agressividade do local em que a estrutura vai estar exposta, maior deveria ser o FCK do concreto. Só o FCK não. O comprimento da armadura também deve ser maior, né? Eu vou mostrar o comprimento da... E menor deverá ser a relação água-cimento, né?
para obter aquela resistência adequada. Não pode ser nem a menos, a menor, nem a maior, né? Tem que ser. Esta norma deve ser respeitada no dimensionamento das estruturas para que o concreto apresente uma maior durabilidade, né? Principalmente quando exposto aos ambientes agressivos, que é o marítimo, né? Respingos, né? Aquela casa na beira da praia, ela tem que ter uma estrutura, né? Com o concreto um pouquinho melhor, né? Porque nós vamos ver também aqui na frente, mas eu já vou falando. A vida, vocês já viram também, 50 anos, né? Tem que durar uma estrutura. É lógico, dura até mais se a gente fizer a manutenção adequada. Então, vou mostrar agora, não sei. Aqui, ó, o recobrimento, pessoal, é esse espaço aqui, ó, que você deixa entre a superfície externa e a armadura, né? A armadura é aquele aço que vai dentro. Vocês devem ter visto já, mas não se ofendam, não. Eu estar falando e vocês estarem sabendo. Então, o recobrimento é esse espaço aqui, que conforme a classe de agressividade, esse cobrimento ou recobrimento, né, ele vai aumentando. Aqui é um ambiente rural, por exemplo. E aqui já é um ambiente com respingos de água de mar e industrial, né? Então você já tem que. Por quê? Para não, por porosidade, não entrar contaminantes que possam corroer a armadura, tirando a resistência da estrutura. Então vamos lá. Conhecendo o traço, né? Você já conhece o traço e a tensão característica resistente do concreto, né? A compressão sempre, né? Então passamos para o estudo de confecção. Agora nós vamos, como é que nós vamos produzir esse concreto, né? Como é que nós vamos produzir, levar para a obra ser concluída? Em obras de pequeno porte, o concreto é normalmente elaborado, né, na própria obra, com ou sem o uso do misturador mecânico, a betoneira. Aí ou não, pessoal, a obra pode ser pequena. Sempre aluguem uma betoneira. Não vai confiar na enxada do mestre de obra, não. A obra é pequena, obra de 100 metros, 200 metros quadrados, aluga uma betoneira. Faz a mistura direitinho do cimento, do agregado, da areia com água, gira lá, bate o que é necessário, né? Não vai fazer caixa de concreto, não. Aqui eu já, né? Então, aluga uma betoneira lá, aluga por um mês, na fase inicial de concretagem, principalmente da estrutura, ou deixa lá na hora de fazer piso, contrapiso, né? Deixa uma obra bem feitinha. Então, em obra pequena, usa a betoneira. Aluga uma betoneira. Avisa o proprietário que você vai querer caprichar, sem gastos excessivos, né? Vai deixar uma betoneira até a fase que tiver necessidade de produzir de concreto. Produzir concreto, tanto para a estrutura e depois para as áreas externas ali, na parte de pavimentação. Aí vem para obras, né, de médio e grande porte, o concreto é adquirido de concreteiras, né, que apresentam maior controle tecnológico, né, e como eles que entregam, eles são os responsáveis. Mas você tem que checar na hora que chega o concreto lá. Agora eu ia passando de contar uma história para vocês. Ela é uma história trágica, né? Mas para mim foi tranquilo.
Então, vocês conhecem a Votorantim, né? Eu estava fazendo um prédio de 4 andares da Votorantim nossa, do Ceasa, ali do lado do Ceasa. Era bela obra, né? Faz uns anos já atrás. E eu ia fornecer tudo, a obra prontinha, né? Eu fazia executar, né? Eu recebi um projeto feito pela Votorantim, eu dei o meu preço para elaborar a obra, ganhei a concorrência. Na hora que eu fui assinar o contrato, a Votorantim, você sabe que a Votorantim tem usina de concreto, né? Ela tem os caminhões de betoneira que entregam concreto também, porque a Votorantim produz cimento, né? Quando eu fui assinar o contrato, eles falaram para mim: não, tira o concreto do seu preço, porque a própria Votorantim vai fornecer o concreto, porque ela tem betoneiras, né? Ela tem uma usina de concreto e não vai, né? Tudo bem, né? Eu perdi o lucro que eu teria nesse concreto, concorda? Perdi o lucro, tirei tudo, tal, fiquei tranquilo. Começou a obra, papapá, subiu pilares, fundação, né? Fundação, pilar. Estava na metade da obra. Eu tirei os corpos de prova, conforme a norma pede, né, do concreto, e mandei para o laboratório Otto Baumgarten, que é um dos melhores que tem no Brasil, né? E o que aconteceu na hora que veio os resultados do ensaio, os corpos de prova? Alguém quer adivinhar, valendo 100 pontos? Na hora que eu pedi O para... FPA abaixo. abaixo do que você havia sugerido. Concreto estava impróprio para a obra? O concreto estava com aquela resistência característica com pressão menor do que especificava o meu projeto. Olha, né? Olha a encrenca. E sorte que foi a própria Votorantim que forneceu. Deixar claro aqui, como é uma obra gravada, né? A Votorantim, em momento algum me deixou desamparado, nada. O que nós tivemos que fazer realmente foi um problema, um problema da Votorantim mesmo, na hora que ela forneceu o concreto, não sei, erraram o traço, que isso sirva de lição para vocês não confiarem, nem se for o melhor do Brasil. E daí nós tivemos que fazer reforços em toda a obra para poder amenizar o concreto já na metade da obra, está com a estrutura quase que inteiramente pronta, com uma resistência à compressão menor do que especificado. Então o trabalho não Professor, foi reforçar? Fizemos reforço. Colocamos novos pilares, novas vigas, vigas embaixo de laje. Foi feito um projeto praticamente novo. A obra subiu uns 40% o preço dela. professor, Oi. aqueles ensaios que o senhor falou são feitos após a chegada do concreto na obra. Não identificam se... Pode? Eu vou falar sobre eles. Ah, tá. A pergunta é, eles não identificam se o concreto tá ruim ou não para a obra? Com relação à resistência à compressão, não. Ah, sim, mas em relação à dosagem, tipo o slump test, se o slump não está igual ao que você pediu, né? Isso não influencia? Não? Não, isso não. Tá, beleza. Tá? Então, você vê, na última hora eles tiraram o concreto do meu fornecimento, pegou para ele e entregaram errado. Mas é sério, cara, isso é sério. Agora, se imagine se fosse eu que tivesse comprado o concreto, né? Eu ia ter que arcar com toda essa situação.
Além disso, mas infelizmente não teve esse problema. Não foi problema meu isso, né? Eu fiz o procedimento da norma. Eu mandei ensaiar e o ensaio mostrou que estava menos. Por isso que você tem que seguir a norma. Porque se você segue as normas, você está amparado na lei. Você segue as normas, você está amparado na lei. Você põe a cabeça no travesseiro enorme. Né? Evita ouvir papinho de mestre, papinho de proprietário. Não, vou fazer o que é certo. Porque é só você que está com problema. O concreto dosado em central, ó, tá vendo? Acelera a execução da obra, ali você já deixa tudo pronto, concreta rapidinho, né? Não precisa marcar churrasco com os amigos para concretar a laje, né, de final de semana, né? Ó, diminui, né? Não, se você concreta, se você vai comprar o concreto usinado, na tua obra você não vai precisar de depósito de material de cimento, de brita, para fazer o concreto lá na obra. Então, você vai limpar mais o teu canteiro, né? E não será necessário, ó, que eu falei, estocar cimento, areia, brita para a confecção do concreto. Né? E é mais tranquilo também, né? Essa questão. Mas tem que ter um controle grande em cima deles. Quando o concreto é dosado em concreteiras, ele é encaminhado para a obra, né, por meio de caminhão betoneira que vão realizando a mistura dos materiais na obra. Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes você para no sinal, do lado de um caminhão betoneira, você escuta ele rodando e está injetando água. Tem um barulhinho de injeção de água. Não sei se alguém já reparou, a gente, né, como trabalha com obra, percebe isso, né? Vocês, alguns já trabalham, mas outros vão trabalhar também. Então, vocês vão começar a perceber outras coisas, né? Eu vou te contar uma coisa, eu não passeio, não tenho mais condições de passear em shopping mais. Porque eu vou no shopping, eu fico vendo lâmpada queimada, banheiro sujo, piso quebrado, parede mal pintada. Eu vejo se a segurança está mal vestida. Vamos lá. Para recebimento desse concreto, ó, dosado na usina, nós temos essa norma aqui que deve ser respeitada, que trata do preparo, né, controle e do recebimento e da aceitação dos concretos, né, entregues de cimento. Né? Opa, eu passei tudo já aqui. Ah, tá. É necessário que a nota... é necessário... Deixa eu ver o número de slide que eu estou aqui. Tá menos da metade. É necessário... Deixa eu ver a hora, mas está tranquilo, viu, pessoal? Está tranquilo. É uma aula que eu acho muito importante. É necessário que a nota de concreto... A nota é a nota fiscal de entrega mesmo. Ou a de fiscal, ou de transporte... que a nota de concreto seja conferida quanto os seguintes dados. O tipo de cimento, né, tem que estar escrito, né, que é aquela classificação. Tem que estar escrito na nota o traço, a resistência característica do concreto aos 28 dias, a consistência, aí está o slump test. Você faz na hora um slump test, né? Outro item importante, ó, a dimensão máxima do agregado graúdo que está especificado, já vou falar que é isso, se vocês não souberem, isso eu já não falei em algum momento, a relação água e cimento que foi usado, a presença de aditivos e as suas quantidades, o volume total de concreto, tá? Eu vou falar o que é isso. O preço, conferir o preço que você está pagando, porque você pega, né? É caro os caminhões betônicos. O preço unitário, o total, para você não assinar um valor muito acima,
e na hora que vai para o escritório pagar, está fora do que foi orçado, eles não querem pagar. Aqui que está o horário e a saída do caminhão da central. Para você conferir. Né? Aqui, outro aspecto que deve ser observado é se o lacre do caminhão não foi danificado, garantindo que não houve nenhuma adição, aqui é bondade, né? Fala, você acha que alguém vai colocar alguma coisa boa lá? Ou retirada, vai retirar, tá? Da concretagem até a obra. O que acontece? Eu não sei se já sabe, se é novidade. Às vezes o pessoal que faz a entrega, ele está fazendo uma obrinha na região, ele passa na casa dele, faz uma concretagem lá, te rouba 1 metro, rouba não, pega indevidamente 1 metro cúbico de concreto e vai entregar na sua obra, você paga lá. Né? Isso acontece muito. Né? Por isso que existe esse lacre. Você tem que conferir se esse lacre, que é aqui, ó, esse lacre aqui, ó, ele fica aqui, ó. Você tem que conferir se ele não está mexido, mas o número dele vem na nota fiscal também. Então, se a pessoa tirou para descer o concreto aqui, ó, fica aqui, ó, pessoal, esse lacre, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, fica aqui na saída do concreto, do lançamento do concreto. E quem lá na obra, lá no escritório da concreteira, eles anotam na nota o número desse lacre. Você tem que pegar a nota e ver se o lacre é o mesmo, porque a pessoa pode... Ah, o lacre está aqui, o lacre está aqui. Você tem que conferir se o número é o mesmo, né? E voltando aqui, ó. Eu vou limpar tudo isso daqui. Também eu estou falando demais, hein, pessoal? Me desculpem. É que eu acho muito importante, né? Aqui, quando ele fala aqui, ó, a dimensão máxima. Porque na hora que a gente monta o traço do concreto, em função do tamanho da armadura que deu, deixa eu desenhar uma coisinha aqui. Tá? Se eu voltar aquele slide, está muito longe. Não está longe. Vou desenhar aqui, ó. Né? Aqui está, por exemplo, uma viga e aqui está a armadura, ó. Os aços, uma seção transversal da viga, né? Então, na hora que você lança o concreto aqui, ele tem que ocupar todo o espaço da viga e tem que preencher a forma. E se você vem com pedra muito grande, com um agregado graúdo, a brita muito grande, ela pode enroscar aqui, ó, não descer e esse pedaço aqui o concreto não ocupar. Por isso que você tem que conferir a dimensão máxima que está especificado no traço do concreto para permitir que todo o concreto ocupe tudo. Porque se a pedra, a brita for muito grande, ela pode fechar aqui e aqui ficar uma área sem concreto. E aí a gente pode sair prejudicado na questão. Né? Aí é o lacre, né? Você tem que checar na obra. Isso daqui tem que checar, pode ser obra residencial também, viu? Que você vai fazer uma piscina lá, não precisa de mais concreto, vai ser pedir, piscina eu vou querer fazer com concreto, usinado. Você vai pedir um caminhão, olha lá se você está usando tudo lá ou se pegaram no meio do caminho. Dentre todos os critérios citados, né, vale destacar que o mais importante são resistência característica do concreto aos 28 dias, né, a dimensão máxima do agregado graúdo e a consistência, pois o concreto precisa ser trabalhável, né, você vai poder lançar ele, né, nivelar ele, né? Isso que é ser trabalhável. Você nivelar na laje, nivelar dentro da forma da viga, lançar dentro do pilar, ele atingir o pilar inteiro, né? Pois o concreto precisa ser trabalhável para o fim a que se destina.
Vale também destacar a relação água-cimento, né? Que deve estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela NBR 6118, e de acordo com a classe de agressividade, né? Que ele está exposto ao ambiente. É de sua responsabilidade como arquiteto a contratação, né? Esse aqui eu vou apagar, aí está com problema aí. É de sua responsabilidade como arquiteto a contratação de uma empresa para realizar o controle tecnológico do concreto. Então, você contrata uma obra comporta, né? Você vai contratar uma empresa que vai lá fazer para você. Ó, vou receber. Você liga para ela e fala assim, vou receber o concreto, fazer a concretagem hoje. Provavelmente vai começar às 14 horas, né? Pode começar depois, né? Então, ele já vai lá para coletar, né, os corpos de prova e fazer também o slump test para você. Essa fornecedora deverá estar na obra no momento em que o caminhão, né, betoneira chegar para realizar os ensaios de controle tecnológico, que são o slump test e a resistência à compressão. A resistência à compressão ele vai moldar, né, os corpos de prova, levar para o laboratório dele. Né? Que aqui está uma ilustração. Né? Eu acho que vocês viram isso em materiais de construção civil? Não, professor. Vocês fizeram materiais de construção civil? Ainda não. Ainda não? Ah, bom, vai ajudar, né? Tá bom. O slump test, também conhecido como abatimento de tronco de cone, né? Deve ser realizado antes mesmo de lançar o concreto sobre as formas, tá? Chegou, a primeira coisa que vai fazer é o slump test, né? Que tem um descritivo na apostila, mas eu trouxe aqui uma coisinha para a gente ter ideia. Vê se dá para ver aí. Dá para ver, sim. Vocês estão ouvindo o som? Não, som não, professor. O som do filme, não? Não, só a imagem. Tá bom, espera aí. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Ensaio de abatimento do Agora sim. Sim? Ah, beleza. Agora sim, professor. A consistência do concreto está relacionada às características e proporções dos materiais empregados, permitindo correlacioná-lo com a mobilidade da massa e coesão entre seus componentes. Para concretos convencionais, exceto o concreto autoadensável, o ensaio consiste em preencher o molde tronco cônico com concreto em 3 camadas, adensadas com 25 golpes da haste de compactação, conforme orientado pela norma NM67 concreto, determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Após o preenchimento do molde, rasar o topo e limpar a placa de base para não interferir no resultado do ensaio. A operação de retirada do molde deve ser realizada de 5 a 10 segundos com um movimento constante para cima, sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral. Imediatamente após a retirada do molde, medir o abatimento do concreto, determinando a diferença entre a altura do molde e a altura do eixo do corpo de prova, que corresponde à altura média do corpo de prova desmoldado em milímetros. Deu para ver aí, pessoal? Alô? Sim. Sim. Deu para ter uma noção de como é? Faz lá na hora, né? Deu para ver, né? Que depois mede, e esse valor é especificado. Você só tem que conferir se aquela altura que desceu, abaixo da altura do cone, se está dentro daquilo que está especificado no traço. Se não, aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. O slump test, né? Porque aí quem manda é você.
É você que manda. O slump test, ó, é realizado em loco. Todos viram, eu acho, né? Acho que sim. Ó, o slump test é em loco para verificar o valor se o valor do abatimento está de acordo com o repassado na nota. A nota já sai com o slump, porque a nota ele faz na saída lá também da usina de concreto. Só que no teu projeto também tem qual que tem que ser, né? E já vem, daí você vai conferir com os dois, com a nota e com o projeto. Caso não esteja, deve-se recusar o concreto. A concreteira deverá mandar outro caminhão com o concreto nas condições acordadas. Certo? Não tem jeitinho, né? A decoração interna pode ser maravilhosa, os metais lindos, as cortinas lindas, o tecido do tapete lindo, né? A iluminação, projeto de iluminação está lindo. Agora a estrutura, a estrutura é o que menos, uma das coisas mais baratas da obra. Pô, ela, né? Não dá para a gente ficar na sorte com isso daí, né? Acabei aqui? Acabei. Então, não deu o teste de abatimento de cone, não deu o slump test, não aceita. Não aceita o concreto. Né? Não aceita. O ensaio de resistência, pessoal. Pessoal, é responsabilidade, tá? Mas não se, né? Não se sintam assim sob pressão, tá? Não, né? Não percam a coragem, viu? De tocar obra. Pelo amor de Deus, não. Para mim já é uma rotina da minha vida normal, entendeu? Já é uma coisa normal. A pior coisa que me aconteceu de estrutura foi esse da Votorantim, que não tinha nem nada a ver comigo. Né? Que não tinha nem nada a ver, nem fui eu culpado. Foi a própria Votorantim, que é a maior do Brasil de fornecimento de concreto, que infelizmente teve essa passagem. Foi uma infelicidade de alguém lá. Né? Só fazendo certo do jeito certo, né? Eu acho que com essa questão estrutural, né? Vamos ficar tranquilo, né? Ó, no ensaio, vamos ver aqui de novo, né? Vamos lá. No ensaio de resistência à compressão, a empresa, aqui nós estamos falando daquele ensaio de 28 dias, né? A empresa responsável pelo controle tecnológico é uma empresa, né? Tem que ser empresa séria, todas são sérias, todas. Nunca vi uma empresa ruim de controle tecnológico. Deverá moldar os corpos de prova para avaliar essa propriedade após 28 dias de cura. Portanto, é importante marcar, aí sim, ó, você tem que fazer um rastreamento. Quais elementos, né, pilares, vigas e lajes, foram concretados com o conteúdo de cada caminhão. Entendeu? Você faz ali no teu projeto, que você deixa na obra para acompanhar, você vai lá e marca, ó, esse pilar, pega o projeto de estrutura, marca lá, esse pilar foi com esse caminhão, essa laje foi com outro caminhão de outro dia, e vai marcando. Né? Geralmente não acontece. Quando você compra de concreteira, não acontece problema. É difícil dar problema também, viu? Vou ser sincero para vocês, é muito difícil. Aqui, ele só está alertando, pois se houver algum problema quanto à resistência dentro de 28 dias, os elementos que forem elaborados com aquele concreto poderão necessitar de reforço estrutural. Nossa, engasguei, pessoal, desculpa. Então, poderá, né? Acontece, mas não vai acontecer, tenho certeza. Então, agora vamos entrar nas características do concreto no estado fresco. Agora nós vamos entrar em algumas coisas, né?
Então, o concreto no estado fresco é aquela hora que você vai, pessoal, vai concretar, né? Na hora que você vai chegar lá. Uma coisa que acontece muito, né, na hora da concretagem, se a forma não for bem feita, começa a vazar concreto para tudo quanto é lado, entendeu? E daí existem alguns truques, né? Quando você vai fazer uma concretagem, de repente você percebe que o carpinteiro da obra não é um dos melhores, mas é o que está no bolso do cliente, né? É assim também, né? Se a gente for exigir sempre o melhor, muitas vezes o cliente não tem aquela condição de arcar e nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos faturar, né? E aí você abre algumas concessões, né? De uma mão de obra, de repente, menos qualificada, mas fica acompanhando. Então é bom você ter muito jornal, né? Porque começa a vazar o concreto, você fala para o mestre, sobe lá e taca jornal no buraco, né? Você começa a vedar onde está vazando o concreto, também é difícil acontecer, mas fica com os jornais no dia lá, senão, essa coisa. Também estou contando coisas que, de repente, se fosse um professor assim, né? Eu estou falando as experiências de obra mesmo. Vamos lá, desculpa. No concreto, quer dizer, não é o final do mundo se começar também a sair concreto pela forma, entendeu? Tudo tem a solução para resolver na hora, rapidinho. Não adianta ficar chorando, que é com o dinheiro que está indo embora. O concreto no estado fresco deve ter consistência para ser transportado, que já estávamos discutindo no início, deve ter consistência para ser transportado, lançado, adensado e acabado facilmente, sem sofrer segregação ou exudação, né? Dentre as propriedades do concreto no estado endurecido, podemos citar, né, a trabalhabilidade e o tempo de pega. Aqui tá na apostila errado de vocês, hein? Se eu peguei da apostila. Tá aqui no estado fresco, né? Dentre as propriedades, mas a apostila está muito bem redigida, viu, pessoal? Dentre as propriedades do concreto no estado fresco, podemos citar a trabalhabilidade e o tempo de pega. A trabalhabilidade é aquela questão dele você poder fazer que ele tome a forma da forma, não? Para ver que ele, né, fique com a forma, né, da forma facilmente, né? E o tempo de pega é aquele tempo em que ele começa já a endurecer, ele começa a adquirir resistência. Aí não tem como você fazer mais nada, né, com esse concreto. Vamos ver aqui. Vou falar ainda sobre essas duas aqui, tá? Segregação, o que seria, e a exudação. Vamos lá, para frente aqui, ó. A exudação. O que pode causar a exudação? Você nota que aqui a exudação, pessoal. Tá aqui, ó, expliquei. A exudação é um fenômeno que resulta no afloramento de água na superfície concretada, né, após o lançamento e adensamento do concreto. Antes aqui, ó, você nota que tem uma superfície espelhada aqui, ó, né? Houve a exudação do concreto, a água subiu. E por quê? Excesso de vibração. Eu vou mostrar no próximo slide o que é esse excesso de vibração. Excesso de água, pouco cimento, né? Pouco cimento. E cura incorreta, né, do concreto. Então, esses são os problemas que podem causar. O principal mesmo, ou é excesso de vibração do concreto, ou o excesso de água na hora que você preparou o concreto. Isso causa porosidade do concreto e permite que cause algum tipo de corrosão na armadura, tá? Com relação à vibração do concreto, alguém quer falar alguma coisa? O que seria? Por que a gente tem que fazer a vibração do concreto? Para tirar o ar? Também.
para tirar o ar e para que ele ocupe todo o espaço da forma, né? Tira o ar, né? Você tem a forma aqui, tem no próximo slide, né? Mas é bom, né? Você tem lá o aço, né? Você jogou um concreto, daí você coloca aqui os mangotes, né? Os mangotes vibradores, né? Você tem que deixar vibrando no máximo 15 a 10 segundos, né? Por quê, né? Vou falar já por quê. Então, você põe um mangote vibrador, não sei se alguém já viu, o mangote é um motor com vibrador na ponta, que você põe dentro do concreto ali, ele fica tremendo, assim. E por região, você só pode fazer 15 segundos. Por que, pessoal? Você não pode, eu vou vibrar bem esse concreto. Ferrou. Porque na hora que você começa a vibrar bem, o que acontece? A água começa a subir e a brita começa a descer, começa a sedimentar, a brita vem para baixo, né? Há uma separação. A brita fica embaixo e a água fica em cima. Vibrar o concreto com mangote é importante na concretagem, mas não pode vibrar muito, senão a brita, os agregados descem para o fundo da forma. Tá? Aqui, os mangotes são esse aqui, ó. Os mangotes. O cara está concretando aqui, né? É um concreto aqui autoadensável, né? Olha essa, tá vendo que ele já vai pegando a forma da laje aqui, ó, né? Ele já vai, não precisa ficar passando aquele rodo metálico para dar o nível, né? Vai precisar um pouquinho, né? Mas ele já é autoadensável, ele já vai pegando a forma. E aqui o mangote é isso daqui, ó. O mangote vibrador. Aqui o mangote vibrador aqui, ó. Ele não pode ficar muito tempo. Não, vamos aqui, vamos ver o que está escrito, né? Eu fico falando. O fato que também ocorre com misturas de concreto por excesso de vibração durante o adensamento ou lançamento em alturas elevadas. Também você não pode, vai fazer um pilar, concretar um pilar, você não pode jogar a mais de 2,5 metros de altura, senão o negócio já cai tudo separado, a brita do concreto, do cimento, né? Vira. A segregação, ó, é a perda de homogeneidade do concreto que acarreta na separação dos componentes do concreto de tal forma que este deixa de ser uniforme, né? Embaixo fica a brita, em cima fica a nata de concreto, de cimento. Tá? E aqui, agora, eu tenho aqui, ó, existe esse app da Itambé, que é uma grande concreteira também, não, uma grande fabricante de cimento, né? Não é de concreto. A Votorantim é de cimento e de concreto. Aí também acho que é só cimento. Ele é disponível gratuitamente no site da companhia, né? Serve para apoio para profissionais e estudantes de engenharia civil e arquitetura, né? Lá ele descreve com fotos as patologias do concreto. Vamos supor que alguém te chama, vem ver minha obra, o que aconteceu. Lá ele tem umas fotos e o que provavelmente possa ser. Se tiver espaço na memória e der para baixar, eu tenho no meu, né? Agora vocês sabem, vocês veem se dá para baixar, se não dá, se é importante no momento, ou de repente um outro é mais importante. É da Google Play, é isso? Play Store, né? Eu não sei se tem para Apple. Né? Ainda estamos nas características, né? Nas características do concreto fresco, né? Que a trabalhabilidade do concreto é definida pelo esforço exigido para manipular o concreto com o mínimo de perda de homogeneidade, né? Homogeneidade, né? Você tem que trabalhar, né? Completar laje, completar viga, manipular ele sem que ocorra o quê? Sem que ele perca, que ocorra a segregação, né? A separação da nata de cimento com a separação dos agregados. O termo manipular está relacionado às operações de lançamento, né?
de adensamento e de acabamento do concreto. A trabalhabilidade pode ser afetada por diversos fatores, como o consumo de água do cimento, né? Ele ser trabalhado, as características do agregado e a utilização de aditivos químicos e adições minerais, né? Para você melhorar a trabalhabilidade. A consistência, né? A consistência é o slump test, né? É o índice de mobilidade, né? Ou fluidez do concreto fresco. Desculpa, engasguei. Né? A consistência, aquele slump test importante, né? Ele vai dar para você a fluidez do concreto na hora de você lançar o concreto tranquilamente, né? Para que ele ocupe todos o volume disponível que ele tem que ocupar. Se ele não for trabalhável, o concreto é adquirido de concreteiras. Tá? E por esse motivo, quando o concreto é adquirido de concreteiras, imediatamente antes do seu lançamento nas formas, nas estruturas, deve ser realizado o slump test, verificando o valor do abatimento do trono de cone com o valor repassado na nota de recebimento do concreto. Se o concreto tiver uma elevada resistência, mas não for trabalhável, ele não apresentará um bom desempenho, pois no momento da moldagem dos elementos estruturais, formarão, né, se ele não for trabalhável, né, formarão poros vazios no seu interior, fazendo com que a resistência do mesmo, no estado já endurecido, curado, diminua. Não vai ter aquela resistência de projeto. Para melhorar a trabalhabilidade do concreto, pode-se utilizar aditivos químicos. Você precisa entender que a adição de água ao concreto, olha aqui, pessoal, isso daqui, ó. Você precisa entender o seguinte, que a adição de água, né, ao concreto para melhorar a sua trabalhabilidade nem sempre é uma opção, pois pode fazer com que esse concreto perca a coesão no estado fresco e a resistência no estado endurecido. Então, não adianta lá, você percebeu que ele já começou a pega dele, né? Ele já perdeu a fluidez, começou a adquirir a resistência. Ah, vou pôr mais um pouco de água. Não dá. Perdeu. Perdeu aquela betonada de concreto, que é assim que fala. Perdeu aquela betonada. Descarta. Ao contrário do que muitos pensam, o concreto não seca. É só uma observação, né? É isso que é importante. Não vai falar concreto secou na frente de alguém, né? Na verdade, o concreto ele reage com a água quimicamente a partir de reações complexas, né? Que são reações, né? Ocorre a hidratação do cimento e o seu endurecimento, né? As reações entre o cimento e a água são de causas básicas, são as causas básicas de que o concreto, quando ele começa a pegar aquela resistência. Então, o concreto não seca, ele sofre um processo de hidratação que causa o seu endurecimento ou a sua cura, tá? E como é que se... Para saber, né? Para saber, né, o tempo do início e fim da pega, e o fim da pega, eles são determinados pelos ensaios descritos na NBR 16607, né? Que ele determina a taxa de solidificação de uma pasta fresca de cimento, né? Aí tem que consultar a norma. Basicamente, o tempo de início da pega determina, né, que aquele concreto fresco não tem mais capacidade de ser misturado, lançado e adensado. Tá? Depois que começou a pega, aquele endurecimento, adquirir resistência, ele já não tem mais condições de ser utilizado, né? E terminou a pega, né? Ele começou
ter maior resistência, ele começa a desenvolver a sua resistência de forma mais significativa no fim da pega. O fim da pega é quando ele passa a perder aquela deformação sobre os esforços externos, né? Quando se aperta ele já não se deforma mais, ele começou o fim da pega. Aí ele começa já a adquirir a resistência rapidamente. Quanto ao transporte, ó, pessoal, tem os seguintes cuidados. O transporte do canteiro de obras, né? Dentro do canteiros, né? Dentro do canteiro, deve ser o mais curto possível, principalmente se a movimentação, né, ele chega lá, daí o local de acesso da concretagem é difícil, né, e vai ser feito por carriolas, né? Popular carrinho de mão. Por quê? Porque primeiro ele vai balançando dentro do carrinho de mão, né? Carriola também pode ser aqueles carrinhos maiores, né? Porque ele pode ir balançando e vai ocasionar aquela segregação, né? Tá, fala aqui, ó. Fico falando, tá escrito. Pela segregação e execução do concreto pelo excesso de vibração. Se o transporte for realizado por bombeamento, você vê, muitas vezes você vê um guindaste com uma mangueira lá na ponta, em cima daqueles edifícios altos. O que ele está fazendo? Concretando lá em cima. Concretando as vigas, os pilares, as lajes lá na altura, né? Então, o diâmetro interno dessa tubulação precisa ser 3 vezes maior que o diâmetro característico do agregado graúdo, né? Senão pode o quê? Pode entupir, obstruir essa tubulação. O concreto deve ser realizado, né, o lançamento, logo após a mistura, sendo limitado, aí nós falamos daquilo lá, a 2 horas e meia o tempo de saída do caminhão betoneira da central até seu lançamento da obra, né? 2 horas e meia. É necessário lançar o concreto o mais próximo possível da sua posição final, né? Da onde ele vai ser aplicado, distribuindo-o ao longo de toda a forma. Não se deve lançar o concreto de alturas superiores a 2,5 metros para evitar que o material se separe. Cuidados especiais devem ser tomados em temperaturas extremas inferiores a 10 graus ou superiores a 35 graus. Logo após o lançamento do concreto sobre as formas, é realizado o adensamento do mesmo, né? Com o objetivo de tornar o concreto mais compacto, eliminando os vazios e as bolhas de ar, como quem falou mesmo foi no seu interior. Quem falou? Fernando. Se for o ar, foi eu. O ar foi quem? Fernando? Isso. 100 pontos para o Fernando. Na nota. Vamos lá. Eliminando os vazios e a bolha de ar no seu interior. Normalmente, o adensamento... Deixa eu ver quantas pessoas estamos na sala. Normalmente, o adensamento é efetuado a partir de agulhas vibratórias, né, que são os mangotes, que devem ser posicionados na vertical, não entrando em contato com as armaduras e as formas, né? Na hora que você põe um mangote, ele não pode, porque aí ele vai tirar da posição. A forma pode abrir uma forma ou tirar a armadura da posição, porque a armadura não pode sair da posição. O vibrador deve ser inserido e retirado lentamente, sendo que cada ponto deve ser vibrado por cerca de 15 segundos. Lembre-se que o excesso de vibração pode causar a exudação e a falta desse procedimento pode causar a segregação. Ainda concreto fresco, né? Após o adensamento, é realizado a cura do concreto, período em que ele vai adquirindo a resistência, né? Ele vai curando. Esse procedimento evita a evaporação da água do concreto, né? E garante suas propriedades no estado endurecido. A cura pode ser realizada a partir de diversos métodos, dentre os quais podemos citar a colocação
de uma lâmina d'água sobre a superfície concretada, o espalhamento de areia, de serragem ou de sacos e a preservação deles umedecido, entre outros. Em alguma situação, ou fica ali, põe alguém com uma mangueira molhando, ou compra sacos, né? Mantas têxtil, né? Cobertores, manta têxtil, e molha elas, deixa ali umedecida numa laje, ali por perto. Caso a cura não seja realizada adequadamente, o concreto pode apresentar fissuras por retração, né? Não tem água suficiente, ele retrai, resultantes da evaporação da água do concreto e também da reação de hidratação do cimento, né? E agora as características do concreto endurecido, né? Ali nós vimos a etapa dos concretos, que eles estão ainda em fase de lançamento, né? Concreto fresco. Só que depois de endurecido, quais são suas características, né? Após o final da pega, né? O concreto começa a desenvolver sua resistência e adquirir as características do seu estado endurecido, dentre as quais estudaremos a resistência mecânica, a durabilidade e a porosidade, né? Os principais são essas daí: a resistência mecânica, a durabilidade e a porosidade. A resistência do material é definida pela sua capacidade de resistir à aplicação de tensão sem se romper, né? A resistência mecânica é normalmente considerada a mais importante do concreto, né? A resistência mecânica à compressão, né? Sendo que esse apresenta uma elevada resistência à compressão e uma baixa resistência à tração. O concreto, a resistência à tração do concreto é 10% da resistência à compressão do concreto. A resistência também é um parâmetro ligado intimamente à porosidade do material, pois quanto maior ela é, menor tende a ser a resistência. Então, nós temos que evitar a porosidade, né, do material, que vem pelo excesso de água, né, vem por uma concretagem com baixa relação água-cimento e assim por diante. Aqui, ó, falei, né, a relação água-cimento e o grau de adensamento do concreto, né, influenciam na resistência desse material. E as condições de cura e as características e a proporção dos materiais, né, também influenciam de forma direta na resistência do concreto. Então, a relação água-cimento e o adensamento, aquela propriedade dele ocupar, né, todos os espaços da forma, vai influenciar muito na resistência do material. Quanto maior a quantidade de água adicionada ao concreto, né, menor a sua resistência, né? Mais água, resistência menor. Quanto ao grau de adensamento, se o concreto for bem adensado, não apresentará vazios no seu interior, né? Que seriam parte, inclusive, de aquelas bolhas de ar que não foram removidas, né? Conforme já discutimos, os vazios e os poros também diminuem a resistência do concreto, né? Os vazios e os poros. E com relação à durabilidade, né? A durabilidade e o desempenho da estrutura de concreto armado é dado por essa norma aqui, né? Que ela determina que a vida útil da estrutura é de 50 anos, certo? Então, 50 anos. Um aspecto importante que deve ser de seu conhecimento como arquiteto é que a água é um agente fundamental na formação do concreto, porém também atua de forma direta na sua deterioração, sendo o principal responsável pelos problemas de durabilidade. Tal fato associado à água ser um veículo de transporte, ó, dos íons agressivos, ela transporta, que em concretos porosos tem facilidade de adentrar
e acelerar a degradação desses materiais, né? Que no caso seriam as armaduras, né? Que estão dentro da estrutura ali do concreto. Então, a porosidade está intimamente ligada à durabilidade e à resistência, pois quanto mais poroso for o concreto, menor é a sua resistência e menos durável ele será. Tal fato ocorre porque os poros facilitam a penetração de fluidos no concreto, que podem acelerar a sua deterioração, diminuindo a sua durabilidade, né? E dentre os fluidos que causam, né, nós temos a água pura, ou com íons agressivos, ou com gás carbônico e o oxigênio, né? Tudo isso vai acabar promovendo a corrosão da armadura. Então, como é que a gente vai evitar porosidade no concreto? Fazer um controle rigoroso do traço, né? E também a quantidade de água na mistura. Está vendo como o traço é importante, né? É necessário evitar a exudação, que é aquela água que sobe, né? Pois ela deixa a superfície do concreto mais poroso, que eu já disse, né? A água sobe e ali fica mais poroso. Além de ser importante realizar o adensamento com os mangotes, né? De forma adequada, sem exagero, a fim de evitar a formação de vazios no seu interior. Se não vibra direitinho, dá problema depois. E aqui está, né? Aqui está, pessoal, a nota fiscal, né? Então, aqui está na apostila aí. Então, tem a data, o número do lacre, eu não vou escrever grande assim, vou escrever aqui, ó, pagar. Ó. A data, o número do lacre, quais elementos do teu controle, né, que você vai concretar com aquele caminhão, né, os itens, né, que vêm junto, né, os itens aí são itens adicionais que você vai colocar eventualmente na concretagem, né, ou não se aplica, né, alguns itens dentro da forma para dar os espaçamentos das armaduras, né? O traço, né? O traço do concreto, qual é a resistência característica dele, qual é a consistência, o que é a consistência? É o slump test, o diâmetro máximo do agregado graúdo, a relação água-cimento, a presença de aditivos, o volume total do caminhão que veio, né? O cara, né? Esse está entregando o preço unitário, o preço total, o horário horário de saída do caminhão da central. Né? Esses são os itens que você tem que desenvolver, né? Você tem que controlar lá na sua obra, tá? Principalmente se forem obras de terceiros, né? Sempre fazer obras de terceiros mais ainda, né? Então, pessoal, seria por hoje isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Querem formular são também? Muitas informações, Não, mas de grande importância, né? De grande, eu acho, né? Porque se esse material ele não está devidamente analisado e aprovado, tudo cai. Então Não, é de uma responsabilidade muito grande testar. Sabe, às vezes eu falo que nem a estrutura às vezes nem pode entrar em colapso, tá? Mas ela pode começar a apresentar uma deformação, né? Você põe, por exemplo, você põe uma iluminação, a laje cede, aparece
luminárias tortas, entendeu? Então, tem uma série de questões que a gente tem que obedecer. São muitas informações. As rachaduras e tudo, né? Tudo. Trincas, rachaduras. As trincas. Então, tudo que a resistência do material não aguenta porque ela não está adequada. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Legal, professor. Tá bom? Bastante informação, mas obrigado pela aula. Tá, obrigado vocês aí, tá? Pela paciência. Não, imagina. Mas a muito possibilidade conteúdo, de vocês... mas é importante, né? Eu acredito que seja assim, viu? E é de muita importância. Que vocês são responsáveis por isso. Vocês adquirem, com esse curso que vocês estão fazendo, vocês estão adquirindo a capacidade de tomar conta desse trabalho e ser remunerado, né? Não é que você vai fazer, você vai ser remunerado por isso, para essa atividade, né? E a responsabilidade é realmente nossa, né? Não tem, quem que vai ser? Não tem, é você. Não, é você, responsável, mas você é remunerado por isso também. E sempre dá certo, sempre vai ser tranquilo. Posso encerrar a gravação aqui, pessoal? Continua aqui, mas vou encerrar a gravação, né? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Falou, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.